Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco, do IASE, o seu Instituto Aprendendo do Zero. Nessa aula, nós daremos início ao estudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Lins. Tá? Você está estudando comigo Lei Orgânica, agora você vai começar a estudar o Estatuto. E você que não está estudando a Lei Orgânica, é só você ir na descrição ou no nosso canal, que tem a playlist lá com os vídeos, com as aulas de Lei Orgânica. Mas antes, te convido, da gente começarmos, a se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações para você receber os avisos das aulas, dos conteúdos que forem lançados aqui. Deixe o seu like, que é muito importante para a gente. Não paga nada, tá? Deixe o seu like aqui embaixo do vídeo, aperta o joinha lá. Também compartilhe esse conteúdo que vai estar nos ajudando muito. Bom, para você que chegou aqui de paraquedas, para você que vai começar a estudar com a gente, nós não lemos lei orgânica nem estatuto. A gente pega os pontos mais relevantes, não importantes, até porque você tem que ler toda a lei, todo o estatuto para você se familiarizar, mas nós pegamos os pontos mais relevantes, comentamos, explicamos para você e no final a gente faz uma questão para fixação do que vimos aqui na aula. E outra coisa, o e-book, tá? O e-book ele vai estar sendo preparado, são 100 questões com gabarito e referência da lei orgânica e 50 do Estatuto do Servidor, tá? Então, quando estiver pronto, eu vou deixar no link na descrição para que você possa ter acesso. Sem mais, vem comigo, vamos começar a estudar o Estatuto, que diz assim: Lei Complementar número 97, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Lins. Vale ressaltar que o Estatuto ele é baseado na Lei 8.112, que rege os servidores civis da União, mas cada município, cada cidade tem a sua peculiaridade, então há modificações, sim, e às vezes bastante, mas não que confronte o Estatuto. Assim como a Lei 8.112, assim como a Lei Orgânica, é baseada na Constituição. Também não confronta a Constituição. Tem algumas mudanças por conta também de peculiaridades de cada cidade. Então vamos lá. O senhor Silmar Machado dos Santos, prefeito municipal de Lins, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Lins decretou e eu promulgo a seguinte lei complementar. Então, bora começar. Título 1, Disposições Preliminares, artigo 1º. Esta lei complementar disciplina os direitos, as responsabilidades e deveres a que se submetem os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal de Lins. Então, para início aí, nós temos a lei que vai nortear os servidores do Legislativo e do Executivo, ou aí em ordem do Executivo, que é a Prefeitura, e do Legislativo, que é a Câmara. Tá? Então, o Estatuto ele vem para o servidor. Tá? Ele vai dizer o que o servidor pode, o que não pode, vantagens e deveres, enfim. É para o servidor, ou os servidores. Artigo 2º, para efeito deste Estatuto, considera-se, aí a gente vai para um rol umas definições. Primeiro, funcionário público, pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Então, mesmo que seja em comissão, que tem de livre nomeação e exoneração, também se enquadra, tá, na definição de funcionário público, tá, legalmente investido em cargo público. Segundo, agora a definição exatamente de cargo público, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades representado por um lugar, instituído nos quadros do funcionalismo, criado por lei complementar, com denominação própria e atribuições específicas. Seguindo aí, inciso 3º, definição de vencimento, retribuição pecuniária básica, fixada em lei complementar, paga mensalmente ao funcionário público, pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo. Quarto, remuneração, que tem uma pequena diferença de vencimento, que eu vou chamar a atenção, que é o acréscimo das vantagens pecuniárias, tá? Mas vamos ler aqui. Remuneração é retribuição pecuniária básica, até aí igual ao vencimento, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito. Então, o vencimento não tem as vantagens,
Já a remuneração tem as vantagens. Inciso 5º, classe, agrupamento de cargos públicos de igual natureza e com atribuições assemelhadas ou correlatas. 6º, carreira, conjunto de classe de natureza de trabalho igual ou correlata, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições e das tarefas, ressalvados os requisitos básicos de escolaridade, habilitação profissional e especialização exigidas para a progressão privativa dos titulares dos cargos que a integram. E, por último, definição de quadro, o conjunto de cargos integrantes das estruturas dos órgãos dos poderes executivo e legislativo. Título 2 do provimento, do exercício, da vacância dos cargos públicos. Provimento é a maneira que o cargo ele é preenchido, tá? E vacância é a maneira como o cargo fica vago. E nós vamos ver isso mais adiante, mas bora aí. Artigo 4. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Bom, cargo isolado é aquele que não tem progressão. Vou te dar um exemplo aí, 2 exemplos. Contador, né? Exemplo de cargo isolado, ele não vai para promoção, nada disso. Ele é isolado, ele está ali. E também de fiscal de renda, por exemplo, do fiscal. Também é cargo isolado. Tá legal? Para a gente contextualizar e exemplificar também. Parágrafo 1º, os cargos de carreira são sempre de provimento efetivo, dependendo aí, é lógico, de concurso público. Segundo, os cargos isolados são de provimento efetivo ou em comissão, conforme dispuser a sua lei complementar ou decreto legislativo criador. Então, pessoal, primeiro, cargos de carreira, sempre de provimento efetivo. Cargos isolados, ou de provimento efetivo, ou em comissão. Artigo 5. As atribuições dos titulares dos cargos públicos serão estabelecidas em lei criadora do cargo ou em lei complementar. Parágrafo único. É vedado atribuir ao funcionário público encargos ou serviços diversos daqueles relativos ao seu cargo, exceto quando se tratar de funções correlatas e sabidamente possíveis de serem desempenhadas pelo funcionário, em situações de emergência ou necessidade de serviço público, ainda que temporária, ou quando se tratar de funções de chefia ou de direção, de designações especiais, além de casos de readaptação, que deverão ser estabelecidos após avaliação criteriosa pela administração municipal. Até porque, quando você faz um concurso, você se inscreve para um determinado cargo e entende-se que você detém habilitação para aquele cargo. Tá? E no caso de readaptação, uma pessoa ela sofre, um funcionário, um servidor sofre uma limitação física, um exemplo. Então, ele vai ser readaptado num cargo que ele consiga, mesmo com a sua limitação, exercer aquele cargo. Tá? Nós vamos ver isso também adiante. Então, seguindo aí, capítulo 2 do provimento, artigo 6º, provimento é o ato administrativo através do qual se preenche um cargo público com a designação de seu titular. Então, olha lá o que eu falei. O cargo está lá. O provimento, aquele servidor que for passar no concurso, enfim, ele preencherá esse cargo. Tá? Parágrafo único. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente de cada poder. Então, nós temos 2 poderes. O executivo preenche os deles, através do ato da autoridade competente do executivo, e o legislativo, lá quem faz é o pessoal da Câmara. Artigo 7º. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os que preencham obrigatoriamente os seguintes requisitos. Bora lá ver. Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. Aqui, pessoal, esse inciso está bem simplório, porque quando a gente estuda para outros concursos que fala mais sobre a nacionalidade, nós temos alguns cargos, só para te agregar o conhecimento, que não podem ser preenchidos por brasileiros naturalizados, só natos. Posso te dar um exemplo de oficial de Forças Armadas. Tá? Não pode ser preenchido por naturalizado, só por nato. Tá? Mas isso é só para agregar conhecimento e é importante sempre.
você saber algo a mais. Inciso segundo, ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvado o preenchimento de cargo de livre provimento em comissão. Por quê? O cargo em comissão, gente, eu vou bater aqui, ele é de livre nomeação, de livre exoneração. Então, não depende de concurso público. Inciso terceiro, está no gozo dos direitos políticos. Quarto, está quite com as obrigações militares e eleitorais. Quinto, gozar de boa saúde física e mental, comprovada em exame médico. Sexto, possui habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, quando for o caso. E sétimo, atender às condições especiais prescritas em lei para provimento de cargo. Legal? Vem comigo. Artigo 8º, os cargos públicos serão providos por. Então, a gente vai olhar um rol aí, tá? De maneiras de provimento e vamos passar por cada uma delas aí. Primeiro, nomeação. Segundo, reintegração. Terceiro, reversão. Quarto, aproveitamento. Quinto, transferência. Sexto, mobilidade horizontal. E, por último, progressão funcional. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, começando pela nomeação, que é o ato administrativo pelo qual o cargo público é atribuído a uma pessoa. Parágrafo 1º. As nomeações serão feitas. Inciso 1. Livremente em comissão, a critério da autoridade nomeante, quando se tratar de cargo de confiança. E segundo, vinculadamente, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo cujo preenchimento dependa de aprovação em concurso, que aí no caso é o efetivo. Artigo 10. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação em concurso, cujo prazo de validade esteja em vigor. Por quê? Nós vamos ver mais à frente que o concurso ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez, tá? Uma vez por igual período. Então, fez o concurso. Um exemplo, você vai fazer esse concurso, você é aprovado, tá? E depois, esse concurso estando na validade, acontece de ter outro concurso mais à frente. Não vai chamar quem passou no segundo concurso, isso é lógico. Vai chamar quem está classificado no concurso anterior. Porém, esse concurso deverá estar na validade. Tá legal? Capítulo 4º, para a gente seguir, do concurso público. Artigo 11. A primeira investidura em cargo de provimento efetivo dá-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Artigo 12. Concurso público reger-se-á por edital que conterá basicamente o seguinte. Vamos lá. Primeiro, indicação do tipo de concurso, de provas ou de provas e títulos. Isso aí, pessoal, vai depender do cargo, é lógico, do nível, principalmente. Tem concurso que é só de provas, tem concurso que é só de provas e títulos. Inciso 2º, indicação das condições necessárias ao preenchimento do cargo, de acordo com as exigências legais, tais como, vamos dar uma olhada, primeiro, diplomas necessários ao desempenho das atribuições do cargo, experiência profissional relacionada com a área de atuação, capacidade física e mental para o desempenho das atribuições do cargo, ressalvando-se as vagas dos portadores de necessidades especiais. D. Idade mínima a ser fixada de acordo com a natureza das atribuições dos cargos. E passando aí para outras atribuições de incisos, indicação do tipo e do conteúdo das provas e das categorias de títulos, indicação da forma de julgamento das provas e dos títulos, indicação dos critérios de habilitação e classificação e, por último, indicação do prazo de validade do certame. No artigo 13, traz a redação que eu comentei com você. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Cuidado com esse artigo, que ele parece inofensivo, mas não é. Tá? O examinador ele pode colocar que o prazo de validade do concurso é de 2 anos. Não é de 2 anos, ele é até 2 anos. E ele é prorrogável uma vez. Ele é prorrogado uma vez por igual período. Se ele da primeira validade foi de 1 ano, ele será prorrogado por uma vez de 1 ano, como exemplo, tá? Para você entender. Artigo 14.
O concurso, uma vez aberto, deverá estar homologado dentro do prazo de 6 meses, contados na data de encerramento das inscrições, salvo se impedimento justificado forçar a dilatação deste prazo. Bom, por que existe esse prazo? Porque o vencimento, a contagem, né, de validade, ele começa a partir da data da homologação. Então, dentro desses 6 meses, salvo impedimento justificado, deverá ser homologado. Homologou, começa a contar a validade do certame. Capítulo 5 da posse. Artigo 15. Posse é o ato através do qual o poder público expressamente outorga e o funcionário expressamente aceita as atribuições e os deveres inerentes ao cargo público, adquirindo assim a sua titularidade. Então, essa é a definição de posse. Vamos ver aí os componentes para a posse. Primeiro, o prefeito, os competentes, para a posse. O prefeito, aos diretores, assessores e agentes políticos, a esses equiparados, bem como o presidente da Câmara, aos diretores e assessores da Casa Legislativa. Inciso 2, o responsável pelo órgão pessoal, nos demais casos, devendo este ato ser referendado pelo prefeito ou presidente da Câmara. Artigo 16. A posse em cargo público dependerá de exame médico admissional, que deverá comprovar a capacidade física e mental do empossado. Artigo 17. A posse verificar-se-á mediante assinatura do funcionário e da autoridade competente de termo lavrado, do qual constará obrigatoriamente o compromisso do funcionário de cumprir fielmente os deveres do cargo e os constantes desta lei complementar. Parágrafo 1º. A posse poderá ser efetivada por procuração outorgada com poderes especiais. Tá? Parágrafo 2º. No ato da posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública remunerada, na administração direta ou em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou ainda em fundação pública. Parágrafo 4º. A não observância dos requisitos exigidos para preenchimento do cargo implicará a nulidade do ato de nomeação e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, pessoal, se ele não toma posse, o ato de nomeação é nulo, tá? Guarda isso daí. Artigo 18. A posse deverá se verificar no prazo de 15 dias contados da data da publicação do ato de nomeação. Então, para chamar a atenção de vocês, por mais que ele não esteja na localidade, na cidade, no município, ele poderá, através de uma procuração, outorgar poderes especiais para que seja efetivada a posse por outra pessoa. Então, esse é um ponto. O prazo inicial para ele tomar posse é de 15 dias, mas nós vamos ver aí nos parágrafos à frente que existem outros prazos que poderão ser concedidos. Então, parágrafo 1º diz que o prazo previsto neste artigo, que é de 15 dias, poderá, a critério da autoridade nomeante, ser prorrogado por até 30 dias, desde que assim o requeira, fundamentalmente o interessado. Já no segundo parágrafo, a gente vai falar aí sobre motivo de doença, que diz, a contagem do prazo a que se refere este artigo poderá ser suspensa até o máximo de 60 dias, a partir da data em que o funcionário demonstrar que está impossibilitado de tomar posse por motivo de doença apurada em inspeção médica. Tá? Então, o parágrafo 1º ele não fala, ele fala em 30 dias, mas não fala um motivo relevante, mas que não envolva doença. Já no segundo, ele dá 60 dias. Se ele comprovar e for, após ser apurado por inspeção médica, que ele não pode tomar posse por algum motivo de doença. Tá legal? Lembrando que o prazo principal é de 15 dias. Artigo 19. Tornar-se-á sem efeito o ato de nomeação, olha o que eu falei, se a pessoa não se der no prazo, se a posse não se der no prazo previsto no artigo 18 e seus parágrafos. Então, se ele não satisfizer esses prazos aí, tá? O ato tornar-se-á sem efeito. Legal? Artigo 19.
A posse no cargo pelo agente somente será possível se este se encontrar em plenas condições de exercer as atribuições inerentes ao cargo, com base em laudo emitido pelo médico do trabalho, do município e ou equipe médica e psicológica designadas pelo órgão contratante dentro da especificidade de cada área. Bora aí à frente. Capítulo 6 vai falar do exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições e deveres do cargo. Então, uma pequena definição para exercício. Trata-se do efetivo desempenho das atribuições e deveres do cargo. Artigo 21. O chefe imediato do funcionário é a autoridade competente para autorizar-lhe o exercício. Artigo 22. O exercício do cargo deverá obrigatoriamente ter início no prazo de 30 dias contados, primeiro, na data da posse, segundo, na data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração, reversão ou aproveitamento. Nós vamos ver aí do que se trata cada um deles. Artigo 23. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo previsto será exonerado. Lembra, a gente falou lá que se ele não toma posse, esse ato, ele perde a validade. Tá legal? Já se ele toma posse, mas não entra em exercício, aí ele é exonerado. Tá? São termos aí diferentes. Artigo 25. Nenhum funcionário poderá ter exercício fora do município, em missão de estudos ou de outra natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação competente. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de absoluta conveniência, a juízo da autoridade competente, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município, nem vir a exercer outra, senão depois de decorrido 4 anos de efetivo exercício no município, contados na data do regresso. Deixa eu contextualizar. Você é funcionário, certo? Aí o Estado precisou de você, você tem uma boa relação, você saiu, ficou 2 anos no Estado. Aí você volta para o município. Só que o Estado gostou muito de você e ele pede a sua volta. Você só poderá retornar após 4 anos prestando serviço para o município. Aí sim você poderá novamente prestar serviço para o Estado. Então, você voltou, precisa ficar 4 anos no município. Tá legal? Artigo 26. O funcionário preso em flagrante delito ou preventivamente terá o exercício suspenso enquanto estiver privado de liberdade. Parágrafo único. Durante a suspensão, o funcionário nada recebe. Capítulo 7 do estágio probatório. Estágio probatório é aquele período que você será testado, avaliado pela administração. Você entrou em exercício, né, ali, você terá 3 anos para mostrar que você tem condições de ser um servidor. Então, vamos dar uma lida aí. Artigo 27. Estágio probatório é o período de 3 anos de exercício do funcionário público, contados a partir de sua nomeação em caráter efetivo, durante o qual deverá ser avaliado mensalmente pela chefia imediata. A cada final de 6 meses de efetivo exercício, será reavaliado pelo chefe imediato, com base nos dados constantes da ficha funcional encaminhada pela Divisão de Recursos Humanos, sujeita a acompanhamento pela assistente social lotada no Departamento de Recursos Humanos, sobre o seu desempenho nos seguintes aspectos. Primeiro, assiduidade, depois, pontualidade, terceiro, eficiência, quarto, aptidão e dedicação ao serviço, quinto, disciplina e, por último, cumprimento dos deveres e obrigações funcionais. Parágrafo 1º. A seção de pessoal deverá manter um cadastro específico dos funcionários em estágio probatório. Parágrafo 2º. A cada 6 meses do estágio probatório e a cada 2 meses de seu final, a seção de pessoal solicitará informações sobre o funcionário ao seu superior imediato, que deverá prestá-las no prazo de 10 dias. Parágrafo 7º. A avaliação do funcionário somente poderá ser realizada pelo chefe imediato ou imediato do setor onde ele está lotado, de hierarquia igual ou superior ao cargo
do avaliado. É lógico, não tem... É lógica o outro, do outro setor avaliar, o setor A avaliar do setor B. Então, vai ser do próprio setor. Bora lá, artigo 12. Ficará suspensa a avaliação do estágio probatório quando o servidor ocupante de cargo efetivo estiver nomeado para exercer cargo em comissão. Artigo 28. Funcionário nomeado em virtude de concurso público adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, exatamente o tempo que perdurará o estágio probatório. Então, uma coisa puxa a outra. Parágrafo único. A estabilidade assegura ao funcionário a garantia de permanência no serviço público. Bom, um dos pontos fortes, sem dúvida, do concurso e do funcionalismo público é a estabilidade. Mas, pessoal, o servidor público ele pode ser demitido, sim. Ele pode ser mandado embora. Tá? Não é uma coisa que nunca aconteceu ou não possa acontecer. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. A estabilidade, ela te dá ali uma segurança, mas se você andar nos trilhos, vamos dar uma olhada aqui. Artigo 29, o funcionário estável somente perderá o cargo. Então, aí, ó, já está dizendo que ele pode perder o cargo. Primeiro, em virtude de decisão judicial transitada em julgado, quando não tem mais recurso, que contém expressamente a perda do cargo público. E segundo, mediante processo administrativo, lógico, em que ele seja assegurada a ampla defesa sempre. Artigo 30, reintegração. Aí a gente vai falar um pouquinho aí exatamente das formas de provimento. Então, a reintegração, reingresso do funcionário estável no serviço público municipal em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Então, eu já ligo reintegração a um tipo de processo, para você ir se familiarizando. Então, reintegração, eu estudava e eu pensava assim, reintegração de posse, ou seja, alguma coisa judicial, eu estou sendo reintegrado. Tá? Artigo 31, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º, se o cargo houver sido transformado, o funcionário será reintegrado no cargo resultante da transformação. Beleza. Segundo, se o cargo houver sido extinto, será reintegrado em cargo de vencimentos e atribuições equivalentes, sempre respeitada a sua habilitação profissional. Isso aí é muito importante. Então, no caso de transformação, ele será reintegrado no cargo que resultou a transformação. Extinto, reintegrado em um cargo com atribuições e vencimentos equivalentes ao que foi extinto. Artigo 32. Reintegrado o funcionário, quem houver ocupado o lugar será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Artigo 33. Transitada em julgada a decisão judicial que determinar a reintegração, o órgão incumbido da defesa do município representará imediatamente a autoridade competente para que seja expedido o decreto de reintegração no prazo máximo de 30 dias. Capítulo 9 da reversão. Lembrando que a reintegração a gente fala de processo, ele teve um processo e voltou. Tá? A reversão fala do funcionário aposentado. Então, já posso linkar aí. Reversão, estava aposentado. Porque a reversão é o retorno do funcionário aposentado ao serviço público por determinação da autoridade competente. Parágrafo 1º. A reversão será feita quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria. Parágrafo 2º. A reversão far-se-á em cargos de idêntica denominação, atribuições e vencimentos aos daquele ocupado por ocasião da aposentadoria ou, se transformado, no cargo resultante da transformação. Beleza? Capítulo 10 do aproveitamento, artigo 35, diz que o aproveitamento é o retorno a cargo público de funcionário colocado em disponibilidade. Já ligo aproveitamento em disponibilidade. Artigo 36.
O aproveitamento daquele que foi posto em disponibilidade é direito do funcionário e dever da administração, que o conduzirá, quando houver vaga, a cargos de natureza e vencimentos semelhantes ao anteriormente ocupado. Artigo 37. O funcionário em disponibilidade que, em inspeção médica oficial, for considerado incapaz para o desempenho de suas atribuições, será aposentado no cargo que anteriormente ocupava, sempre ressalvada a possibilidade de readaptação. Capítulo 11 da readaptação, artigo 38. Readaptação é a atribuição de encargos mais compatíveis com a capacidade física ou mental do servidor e dependerá sempre de exame médico oficial, ou seja, a nova capacidade física e mental, tá? Porque ele sofreu uma limitação e agora ele será readaptado a um cargo que seja compatível, tá, com a sua limitação, como eu falei anteriormente. Capítulo 12 da transferência, que é a passagem do funcionário de um para outro cargo da mesma denominação, atribuições e vencimentos, pertencente, porém, a órgão de lotação diferente. Parágrafo único. A transformação poderá ser feita a pedido do funcionário ou de ofício, atendida sempre a conveniência do serviço. Artigo 41. Não poderá ser transferido ex officio, ou seja, por força, tá? Funcionário investido em mandato eletivo. Artigo 42. A transferência por permuta, né, que é a troca, processar-se-á a pedido escrito de ambos os interessados. Artigo 43. A permuta entre funcionários da Prefeitura e da Câmara somente poderá ser efetuada a pedido dos interessados e mediante prévio consentimento das autoridades a que estejam subordinados. Seguindo o capítulo 13 da remoção. Artigo 44. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão de lotação, podendo ser feita a pedido ou ex officio. Então, olha aqui, ó, remoção é dentro do mesmo órgão de lotação. Legal? Não vamos confundir com transferência, que não é dentro, aqui, ó, voltando aqui, ó, porém, o órgão de lotação diferente na transferência. Já a remoção, ó, é órgão da mesma órgão de lotação, da mesma lotação. Artigo 45. A remoção por permuta será processada a pedido escrito dos interessados, com a concordância das respectivas chefias, atendida a conveniência administrativa. Artigo 46. O funcionário removido deverá assumir de imediato o exercício na unidade para a qual foi deslocado, salvo quando em férias, licença ou desempenho de cargo em comissão. Hipóteses em que deverá apresentar no primeiro dia útil, após o término do impedimento. Capítulo 14 da mobilidade horizontal. Artigo 47. Mobilidade horizontal, como definição, é a passagem do funcionário de um cargo para o outro, de carreira ou isolado da mesma referência salarial. Artigo 50. A mobilidade horizontal dá-se-á a qualquer tempo para atender estrita necessidade da administração municipal. Tá? Então, aí, mobilidade horizontal não é a pedido do servidor, do funcionário. Parágrafo 1º. A possibilidade de mobilidade horizontal será reservada ao funcionário que preencher os requisitos básicos exigidos pelo cargo a ser provido. Parágrafo 2º. A mobilidade horizontal não implicará, sob qualquer hipótese, em acréscimo no vencimento do funcionário, que a ele se habilitar. Capítulo 15 da promoção funcional, artigo 51. Promoção funcional é a passagem do funcionário de um cargo para o outro imediatamente superior, por mérito ou antiguidade. Então, aí ele é promovido do cargo que está para um superior. E o artigo 52, ele chama a atenção do seguinte, ó, a promoção funcional dá-se-á somente nos cargos de
carreira, porque o cargo isolado ele não vai, ó, como ele diz lá, que é a passagem de um cargo para outro imediatamente superior, o cargo isolado ele não terá como passar para um superior, tá legal? Então, por isso que ele fala, ó, dar-se-á somente nos casos de carreira e restringir-se-á às mesmas. Artigo 54. As alterações no cadastro funcional do servidor decorrente da autorização para a promoção funcional serão processadas de imediato pela Secretaria de Administração Pública, seção de pessoal. Parágrafo único. Lei complementar regulamentará o processo da promoção funcional. Estamos chegando ao fim, mas falta esse pedacinho, que é o capítulo 16 da substituição. Artigo 55. Haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo público efetivo ou em comissão. Artigo 56. A substituição recairá preferencialmente em funcionário público titular de cargo de provimento efetivo que possua habilitação para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de substituição. Um exemplo, eu chefio um setor, tá? E o servidor que trabalha comigo poderá me substituir em caso de férias, por exemplo. Tá? Nesse caso aí, aqui onde eu trabalho, ele vai receber a diferença salarial do cargo de chefia. Tá? E é o que diz o artigo 58, que ó, o substituto, durante todo o tempo da substituição, terá direito a perceber o vencimento inerente ao cargo do substituído, sem prejuízo das vantagens pessoais. Aqui tiver direito, podendo optar pelo vencimento do cargo de que é ocupante em caráter efetivo. Isso é muito bom, né? Você acaba ganhando uma graninha a mais. Bom, terminamos a nossa aula. Vamos aí queimar a nossa questão, porque no final de toda a aula a gente faz uma questão para fixarmos o conteúdo. Mas, ó, responde aí a questão, pausa o vídeo, né? Responde, em seguida a gente vem aí conferir e eu trago o gabarito para você, tá? Voltamos aí, pausa rápida. Respondeu a questão? Foi bem? Deixe comentário, dúvida. Vamos lá. A questão ela pede para a gente marcar a opção em desacordo com o Estatuto dos Servidores de Linha. Então, aquela questão que está errada. Questão não, alternativa errada. Certo? A alternativa A fala que o funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. A alternativa B, o funcionário nomeado em virtude de concurso público adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. E C, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Na D, a primeira investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-á mediante posse. Bom, vamos a partir da A, que a nossa referência está no artigo 2º e diz que o funcionário público, pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Então, a nossa alternativa A, pessoal, ela está correta. Passo batido, porque não é essa que eu quero. A B, a nossa referência está no artigo 28, que diz que o funcionário nomeado em concurso público, em virtude de concurso público, adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. A B também está correta. Não é essa também que eu quero. Partindo para C, que a nossa referência está no artigo 13. Prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Eu falei isso, prorrogável uma vez por igual período. Também está corretinha. Já a letra D diz que a primeira investidura em cargo de provimento efetivo dá-se-á mediante a posse. Bom, a nossa referência está no artigo 11, que diz que a primeira investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-á mediante o quê? Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, e não a partir mediante a posse. Então, o nosso gabarito ficou a letra D, sendo a opção, sendo o equívoco, né? Mas ele pede exatamente a que está em desacordo, e o nosso gabarito é a letra D. Certinho? Pessoal, chegamos ao fim dessa nossa primeira aula do Estatuto dos Servidores aí de Lins. Você que chegou aqui agora, vai lá no nosso canal, que também estamos dando aula de lei orgânica
Tá? O nosso e-book, lembrando, está sendo preparado, serão 100 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto, sempre com referência, explicação, gabarito, para você treinar, que é muito importante você treinar. Fundamental treinar questões. Tá? Bom, pessoal, aqui o professor Gabriel Velasco, sempre um prazer estar aqui com você. Tá? O Instituto Aprendendo do Zero, o IASE, trabalhando para a sua aprovação, e estou deixando aí o nosso Instagram, que é o instituto.iase.oficial. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que você estará nos ajudando muito. Ó, um abração, até a próxima aula, nos vemos em breve. Tchau!